Olá, povo de Deus, eu sou o professor Rodrigo Monteiro, seja bem-vindo ao meu canal. A gente vai continuar os nossos estudos sobre as profecias que envolvem a volta de Jesus. Mas antes da gente começar a continuar os nossos estudos, quero convidar você, se inscreve no canal, ativa o sininho, para que a gente possa estar melhorando a qualidade dos estudos que vamos estar passando para vocês, tá bom? Compartilhe também esse estudo com todo mundo, com seu grupo da igreja, com seus amigos, parentes, vizinhos, todo mundo, tá bom? A gente vai dar continuidade aos nossos estudos hoje. Eu vou compartilhar minha tela com você. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos hoje com um tema bastante interessante. É assim, é as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas. Como eu estudo também, como os outros, né? Para não ficar muito extenso, eu vou dividir ele em três partes. Hoje a gente vai estar estudando a primeira parte, tá bom? Vamos lá então. Antes da gente começar o estudo, feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai querido, te agradecemos pelo privilégio da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o assunto que vamos estudar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. No capítulo 8 do livro de Daniel, deixa eu só colocar meu laser point aqui para eu poder acompanhar com vocês. No capítulo 8 do livro de Daniel, tem um texto que diz assim, Daniel 8:14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Eu digo que esse versículo ele tem a ver com o último estudo que a gente fez do capítulo 7, que fala sobre o juízo. Mas para a gente ver a relação que esses dois, que é o último estudo e esse texto tem, a gente precisa entender alguns pontos antes para fazer a relação de tudo, tá bom? O que que a gente precisa entender? Entender sobre o santuário, porque esse versículo fala que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Então, nesse primeiro estudo, a gente só vai entender como que era o santuário. Vai ser um estudo só de informação para a gente entender como que era o santuário e quais os serviços que tinha no santuário. Num segundo estudo, a gente vai entender o que cada móvel, o que cada serviço no santuário simbolizava, e no terceiro estudo, a gente vai aplicar isso, o que a gente conheceu do santuário, à profecia das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas. Tá? Daí o terceiro estudo vai ser mais aplicando o santuário na profecia para a gente poder conseguir entender o que sobre o juízo, que a gente entendeu quando é que começa o juízo, enfim. Vamos lá, vamos entender o santuário então. É, no capítulo 25, versículo 8 e 9 do livro de Êxodo, Deus pede para Moisés fazer um santuário. Ele diz assim: Depois farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. Façam tudo como eu mostrar a você, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então Deus chamou Moisés e pediu para ele construir um santuário porque Deus queria habitar no meio do povo. E falou que era para ele fazer tudo conforme o que ele mostrasse. Então Deus mostrou um modelo para Moisés construir o santuário. Então a gente já sabe. Olha só que interessante. Qual que foi o modelo que Deus mostrou para Moisés? Olha só, Apocalipse 11, versículo 19, fala assim: ó, Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança e no seu santuário, e sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Então, no céu tem um santuário. Foi o modelo que Deus mostrou para Moisés construir o santuário na terra. Então Deus mostrou para Moisés no monte e Moisés depois veio com as instruções para construir o santuário. Como que era esse santuário? Eu trouxe algumas ilustrações para mostrar para vocês como que era o santuário, né? A construção do santuário, se você quiser, como é bastante texto, vai do capítulo 25 ao 27 de Êxodo, depois do 35 ao 40. Vocês podem ler com mais calma depois, né? Porque se a gente tivesse que ler tudo isso aqui, ia tomar muito tempo. Então, depois vocês leiam com calma. Mas aqui eu trouxe algumas ilustrações, que depois você pode confirmar na Bíblia. O santuário foi construído assim, ele era virado para o Oriente, aqui, e o povo, ele
construía suas tendas e morava ao redor do santuário, tá bom? Era assim que o povo se colocava ao redor do santuário. Como que era o santuário? Eu trouxe esse desenho, alguns desenhos para mostrar como que era o santuário. Olha só, o santuário ele tinha uma parte externa, né? Lá na Bíblia vai ter as medidas, né? Quem usa a Bíblia, nova versão internacional, já tem as medidas convertidas para nossa forma de medir, né? Que às vezes lá as medidas estão em côvado, essas coisas. Na nova versão internacional eles já fizeram a tradução e colocaram na nossa medida. Pode facilitar para entender o tamanho. Então tinha a parte externa do pátio, que chamava pátio, né, a parte externa. Tinha o lugar santo, que era esse primeiro compartimento do santuário, e tinha o lugar santíssimo, que era o segundo compartimento do santuário, era separado por um véu. Olha só, como que era, né? Aqui o pátio tinha os seus móveis, que eram esses móveis, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Aqui é uma roupa, um exemplo da roupa do sumo sacerdote. Ele se vestia assim, tinham 12 pedras na roupa dele, uma para cada tribo. Esse eram os móveis que ficavam na parte externa. E depois aqui o lugar santo, que tinham três móveis, ó. Ficava aqui no lugar santo, ele entrava por aqui, o lugar santo. Depois tinha uma cortina, aqui, ó, nesse modelo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E depois tinha o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Era coberto por três tendas, né? Cada um de um material diferente. Tá bom? Vamos lá então. Olha só. Aqui é só um outro modelo, aqui os textos, ó. Se você quiser depois pegar essa tela, pausar nessa tela e ver os textos de forma mais específica, ó, estão todas descritas aqui. Como que foi construído o, o santuário. Aqui, ó, os textos indicando como que foi construído cada parte, de que material, enfim. Eu vou fazer um bem resumido, porque tem um objetivo, algo que eu quero apresentar mais para vocês, que era com relação aos serviços e os significados de cada coisa. Na parte externa, aqui, ó, tinham dois móveis. Tinha esse aqui, que é a pia, e o altar de holocausto. Esse é o altar de holocausto. Ficava na parte externa, ele era feito de bronze. Tinha aqui uma grelha com o que queimava por baixo, e o sacrifício ele era colocado aqui em cima. A carne do sacrifício era colocada aqui em cima, e tinha os seus utensílios todos de bronze, né? Um garfo para poder colocar e mexer no sacrifício ali. Tinha as bacias onde colocava o sangue do animal, né? Então, isso aqui é o altar de holocausto. O cordeiro era sacrificado aqui perto e a carne dele era queimada aqui. Depois, nessa parte, opa, passei aqui, ó, tinha a pia de bronze, que era, aqui dá pra gente ter uma noção da proporção, onde depois que quando o sacerdote tinha que entrar no santuário, ele tinha que se lavar na água, né? Então, na parte de fora tinha um altar de holocausto e a pia de bronze. Depois, entrando nesse primeiro compartimento do santuário, tinham três móveis, né? Que eram esses aqui, uma mesa folhada a ouro, né, com 12 pães, um pão para cada tribo, né, colocado em cima dessa mesa. Ela ficava, se você entrasse no santuário, ela ficava no lado direito, assim, a mesa com 12 pães. Depois, no lado esquerdo, tinha um castiçal ou candelabro com sete lâmpadas. Ele era feito de uma única peça e tinham sete lâmpadas que ficavam sempre acesas dentro do santuário. Se você entrasse, ele ficaria no lado esquerdo aqui do santuário, né? Nessa posição que está aqui, ó. Você entrando, aqui eles fizeram esse desenho com a mesa bem no meio, mas não ficava no meio, ele ficava aqui no canto. Acho que esse desenho é melhor. Você entrando aqui, ó, a mesa com 12 pães e no lado de cá o castiçal. Depois tinha o altar de incenso, né? Também folheado a ouro, que tinha essas pontas aqui que fazia parte do ritual, né? Tinha que colocar o sangue nas pontas aqui, né? Tinha um incenso que tinha uma receita específica para ser feito o incenso e tinha que estar sempre queimando, né? O incenso. E depois, no lugar santíssimo, que é atrás desse véu, né? Isso aqui é um exemplo do véu que ficava aqui. Lá dentro tinha a Arca da Aliança, que era mais ou menos assim.
né? Ela era feita de madeira, folheada a ouro e tinha uma tampa que a Bíblia dá o nome de propiciatório, todo feito de ouro, que tinham esculpidos em cima dois querubins, eles tocavam a asa assim no alto e ficavam olhando para a tampa, ficavam olhando para baixo. E era nesse espaço aqui que a presença de Deus se manifestava e tinha o nome de Shekinah, que Deus falava com Moisés, com os sacerdotes, por esse espaço entre os querubins aqui. Então, só recapitulando. Na parte externa tinha o altar de holocausto, onde era feito o sacrifício. Tinha a pia de bronze, onde o sacerdote se lavava. No lado direito, já no primeiro compartimento, a mesa com 12 pães. No lado esquerdo, o castiçal com 7 lâmpadas. E depois o altar de incenso, que ficava sempre queimando ali. O castiçal era sempre aceso também. As 7 lâmpadas sempre acesas. E depois, dentro do lugar santíssimo do santuário, que era o lugar mais importante, ficava a Arca da Aliança, com o propiciatório, com os querubins. Dentro da arca ficavam as tábuas dos 10 mandamentos, né? Só eram duas tábuas. Na primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos. Na segunda tábua, os 6 últimos, né? Os 4 primeiros são os mandamentos que têm a ver com Deus, né? Que não terás outros deuses diante de mim, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para santificar. Os 4 primeiros mandamentos tendo a ver com Deus. Na segunda tábua são 6 últimos que têm a ver com o próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar coisas alheias. É claro que eu estou resumindo os mandamentos. Então, as tábuas ficavam dentro da arca. Dentro da arca também ficavam um pouquinho do maná, que foi o que Deus usou para sustentar o povo no deserto quando eles saíram do Egito. E também tinha a vara de Arão que floresceu. Ficava dentro da Arca da Aliança. E esse santuário, ele tinha alguns serviços que aconteciam. Eram 3 serviços que aconteciam no santuário. O primeiro serviço, todos os serviços aconteciam que por lado de fora, resumindo, né, era um cordeiro que morria, né, já eu explico os motivos, né, o cordeiro morria, ele era queimado aqui, o sangue dele numa bacia era levado para dentro do santuário, e o sangue dele aspergido na, no véu e nas pontas do altar de incenso. Praticamente era isso que acontecia, mas como que funcionava cada serviço? Deixa eu passar aqui, ó. O primeiro serviço era o sacrifício contínuo. Provavelmente minha cara está tampando esse pedaço aqui. A oferta contínua. Ela é descrita no livro de Êxodo 29, do 38 ao 46, e Números de 28, do 1 a 8. Aqui tem um resumo. Todos os dias pela manhã, ao nascer do sol e à tarde ao pôr do sol, os sacerdotes sacrificavam um cordeiro macho de 1 ano de idade sem defeito físico e colocava sobre o altar do holocausto. O sacrifício da manhã queimava até a tarde e o da tarde queimava até a manhã seguinte. O sacrifício ele era contínuo, tá certo? E esse sacrifício era por toda a nação de Israel. Tinha um segundo serviço que acontecia, que era o sacrifício pelo pecado. Isso está no livro de Levítico, no capítulo 6, do 1 ao 7. Provavelmente não vai estar aparecendo para vocês, porque minha cara vai estar na frente e eu esqueci de arrumar, tá bom? Mas é Levítico 6, de 1 a 7. Cada pessoa que pecava deveria trazer um cordeiro sem defeito ao sacerdote e sacrificá-lo pelo seu pecado. A pessoa impunha as mãos sobre o cordeiro e confessava o seu pecado. Imolava o animal. O sacerdote recolhia a parte do sangue em uma cuia ou bacia, bandeja, né? Carregando simbolicamente o pecado, apresentava então o pedido de perdão diante do altar de incenso, aspergia um pouco do sangue no véu e derramava o resto na terra ao pé do altar de sacrifício, no pátio. O sacrifício era queimado e o pecado perdoado, mas todos esses pecados ficavam acumulados no santuário. Então, quando que era purificado aquele santuário, né? Era no dia da expiação, que ele está descrito em Levítico 16, do 1 ao 10, 23, do 26 ao 32. Era o dia de expiação. Uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, todo o povo de Israel deveria se apresentar ao Senhor para a purificação do santuário. Era o dia da expiação dos pecados de todo o povo. É o que era chamado Yom Kippur. Ele era oferecido um sacrifício por todo o povo, e depois tomavam 2 bodes e lançavam sorte sobre eles.
Um representaria o Senhor e era chamado de bode expiatório. Esse bode era sacrificado, o sumo sacerdote recolhia parte do sangue dele em uma cuia ou bacia ou bandeja, e com ele entrava no lugar santíssimo para interceder por todo o povo de Israel e purificar todos os pecados que haviam sido acumulados durante o ano. O outro animal era chamado de bode Azazel, ou bode emissário. Ele carregava os pecados de Israel acumulados no santuário. Esse bode era levado para o deserto como símbolo do pecado que foram retirados do meio do povo. Mas esse bode não era sacrificado, ele era levado ao deserto e deixado lá. Então, eram esses os três serviços que aconteciam, os três principais serviços que aconteciam no santuário. Então, era o sacrifício contínuo, né? Deixa eu colocar o santuário que era o sacrifício contínuo. Todo dia tinha um cordeiro queimando aqui, o seu sangue era aspergido aqui no, no véu e o sangue derramado. Depois tinha oferta pelo pecado, quando o pecador trazia o cordeiro aqui, confessava o pecado na cabeça do cordeiro, o cordeiro era morto, a sua carne era queimada aqui e o sangue aspergido naquele jeito, naquele mesmo esquema, né? O sangue jogado aqui à base do altar e aspergido no véu. E tinha o dia da expiação, que eram levados dois bodes lá. Um, ele era sacrificado e apresentado aqui dentro do lugar santíssimo, na presença da Arca da Aliança, da Shekinah, a presença de Deus. E o outro bode, ele era solto, levado para o deserto e solto no deserto. Ele não era sacrificado, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então esse bode não era para remissão do pecado. Para remissão do pecado era o bode que era apresentado aqui dentro, o outro era solto lá no deserto. No próximo estudo, a gente vai entender o que cada sacrifício ou cada móvel simboliza, né? A gente vai ver alguns textos da Bíblia que ajudam a gente a entender o que cada uma dessas coisas significam, tá bom? Mas é importante a gente ter em mente e aprender esse serviço do santuário. Vou até compartilhar minha tela de novo com os textos para você conseguir memorizar, para você usar, para você ler e acompanhar. Então, um texto que é importante é esse, Daniel 8,14. Eu até diminui a tela para minha cara não ficar tampando, né? Daniel 8,14, Êxodo 25, 8 e 9, Apocalipse 11, 19. Depois, esses textos que eu gostaria que vocês lessem durante a semana. Êxodo 25 até o 27, depois do 35 ao 40, né? Que fala sobre a construção do altar, do santuário. E também que vocês lessem esses textos, Êxodo 29, 38 a 46 e Números 28, de 1 a 8, Levítico 6, de 1 a 7, e depois Levítico 16, de 1 a 10, e 23, do 26 ao 32. Que é para a gente não ler por conta do tempo, mas eles explicam como era feito cada um desses serviços. E no próximo estudo, a gente vai entender qual é o símbolo de cada serviço desse, dos móveis, para a gente entender qual a relação que o santuário tem com aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs do santuário serem purificado, e o que isso tudo tem a ver com o juízo que a gente estudou no último estudo apresentado. Então, façam essa leitura durante a semana e no sábado que vem a gente volta a fazer esses estudos. Tá certo? Então, conto com vocês na leitura desses textos. Se precisar, volta ao vídeo, pega os textos, anota, lê na Bíblia de vocês, para quando chegar o sábado que vem, a gente conseguir fazer o estudo de uma forma mais completa. Tá bom? Não esquece de compartilhar esse estudo com seus amigos, compartilhar com a sua igreja, com seus vizinhos, com a sua família. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa força para a gente conseguir apresentar um conteúdo com melhor qualidade. E que Deus te abençoe sempre e faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo.